Eu levei anos para compreender algo aparentemente simples. Quanto mais eu tentava controlar tudo, menos as coisas fluíam. E só quando soltei, tudo começou a acontecer. Sim, o que quase ninguém te revela é que o segredo não está em fazer mais, nem em pedir com mais força. Está em permitir. E permitir não é desistir. É confiar tão profundamente na inteligência do universo que você para de sabotar o processo. Tem pessoas que oram, meditam, visualizam, e mesmo assim nada se transforma. Sabe por quê? Porque ainda vibram na ansiedade de quem deseja, mas não acredita que já é. O que eu vou te mostrar agora pode até parecer improvável, mas, se você aplicar, pode sentir a mudança em apenas 20 minutos. Eu descobri que a linguagem humana vai muito além da simples comunicação. Ela é uma tecnologia vibracional, um instrumento poderoso que atua como ponte entre o invisível e o tangível. Sempre que mergulhei com profundidade em estado de silêncio interior, permitindo que uma intenção emergisse com clareza, percebi que o verbo não apenas expressava, ele materializava. Cada palavra carrega uma frequência, uma assinatura energética que atua diretamente sobre o campo ao nosso redor. Foi nesse instante que compreendi. A palavra é a arquitetura viva da realidade. Não é por acaso que civilizações antigas reverenciavam o som, o nome, o verbo. Em uma das minhas experiências mais intensas, bastou afirmar, com plena presença, eu sou livre, para que memórias, bloqueios e antigos condicionamentos começassem a se dissolver, como se o campo simplesmente respondesse à vibração daquela declaração. A palavra consciente funciona como um comando no sistema. É como acessar um código sagrado existente no centro da consciência. Lembro-me nitidamente do momento em que comecei a estudar como o campo quântico reage a frequências coerentes. Bastava unir intenção, emoção elevada e o verbo alinhado, e as sincronicidades surgiam. Não dava para negar. Quando a palavra nasce do coração, ela vira flecha. Mas quando vem de uma mente desconectada, é só ruído. Por isso, cada frase que eu escolho carrega a força de um decreto divino. Porque é isso que ela é. Mesmo nos dias em que tudo parecia ruir, quando eu dizia, eu escolho confiar, algo dentro de mim se realinhava. Não era uma mudança externa imediata, era interna. E essa transformação interior acabava refletindo no mundo lá fora. O verbo criador só atua quando a congruência, quando o pensamento, sentimento e palavra dançam na mesma frequência. Essa é a verdadeira alquimia da manifestação. Não se trata de repetir frases vazias, mas de encarnar a verdade que se afirma. Foi só quando compreendi a diferença entre pedir e decretar que tudo se reorganizou. Foi como se uma nova realidade se abrisse diante de mim. Enquanto eu pedia, ainda duvidava, mas ao decretar, eu assumi a minha natureza divina. Houve um tempo em que eu implorava. Pedia cura, abundância, sinais. Mas com o tempo, percebi que, toda vez que eu pedia, confirmava a mim mesmo que ainda não tinha. E então a ficha caiu. O ato de pedir nascia de um estado de separação, de escassez, de um eu que acreditava estar longe da fonte. E tudo aquilo que afirmamos com emoção e convicção se torna real no campo quântico. Eu estava criando exatamente aquilo que queria evitar. A transformação veio quando deixei de suplicar e comecei a decretar. Decretar é um movimento completamente diferente. É uma decisão feita a partir da certeza e não da dúvida. Eu não dizia mais, por favor, que eu seja saudável. Mas sim, eu sou a saúde em manifestação. Não havia mais será que vai acontecer. Mas sim, isso já é. E isso não era apenas um jogo de palavras, era uma verdadeira mudança de consciência para uma nova identidade. O decreto é uma afirmação vibracional. Quando eu decreto, não estou tentando convencer ninguém, nem me apoiando em uma esperança frágil. Estou simplesmente reconhecendo uma verdade que já existe em outro plano. O campo quântico responde à coerência, não à carência. Então, se eu vibrava como alguém em falta, mesmo usando palavras bonitas, nada se movia. Mas quando comecei a emanar certeza, tudo começou a se alinhar com uma precisão quase inacreditável. Lembro de um exercício que pratiquei por várias semanas. Todas as manhãs, antes de qualquer outra coisa, eu declarava com o coração presente: eu sou prosperidade em forma viva.
Eu sou a própria cura acontecendo agora. Não era sobre repetir mecanicamente, era sobre me tornar aquilo. Era sobre fazer cada célula do meu corpo sentir o que minha mente afirmava. E quanto mais eu sentia, mais o universo respondia, com sinais, pessoas, oportunidades. Essa distinção entre pedir e decretar transformou absolutamente tudo. E quando percebi o impacto que isso causava no meu campo, compreendi que a chave era outro tipo de fé. Não uma fé cega, mas uma fé vibracional. Uma fé que eu não precisava forçar, porque ela já estava impressa no meu ser. Nunca acreditei que fé fosse repetir que tudo vai dar certo enquanto por dentro se duvida. Isso, para mim, sempre foi fé cega. E eu precisei quebrar muitas ilusões para entender que a verdadeira fé não vem da mente, vem da vibração. É algo que pulsa, que se reconhece, que se sente, sem esforço. Quando me conecto com essa memória espiritual, esse saber silencioso que habita o centro do meu ser, a fé não precisa ser fabricada. Ela simplesmente é firme, sutil, inabalável. Essa fé vibracional não se baseia em crenças impostas. Não se trata de acreditar em um dogma, mas de acessar uma verdade que sempre viveu dentro de mim. Em um dos retiros que conduzi, uma pessoa me disse: Joe, eu não consigo acreditar que vou me curar. E eu respondi: você não precisa acreditar. Só precisa sentir como seria se já estivesse curado. Naquele instante, os olhos dela se encheram de lágrimas. Aquilo era a fé vibracional, despertando a memória espiritual. Eu aprendi a confiar nesse sentimento que não precisa gritar, mas que sustenta. Ele não exige provas, porque sabe. E é essa frequência que imprime autoridade na voz. Quando eu falo a partir dela, minha palavra se torna extensão do Espírito. Não é só som. É um selo energético que comunica ao universo. Isso é real. Essa coerência entre mente, emoção e espírito se torna irresistível para o campo. Teve um momento em que entendi. Minha própria cura começou quando deixei de tentar acreditar e passei a simplesmente vibrar como quem já havia atravessado o processo. Eu acordava e respirava como alguém que já estava curado. Não se tratava de negar a realidade, mas de sintonizar com uma frequência mais elevada que sempre esteve disponível. E quanto mais eu permanecia nessa vibração, mais os sintomas desapareciam, como se o corpo só estivesse esperando a autorização energética. Foi nesse ponto que compreendi. Decretar não exige esforço mental. Exige lembrança. Lembrança de quem eu sou, do que vibro, do que carrego como verdade interna. E quando essa lembrança se transforma em presença, o decreto se torna ciência, não superstição. Uma ciência ancestral que por muito tempo foi esquecida, mas que agora começa a ser redescoberta. Eu sempre senti que existia uma lógica por trás do invisível, uma estrutura sutil, uma ordem precisa, uma linguagem silenciosa. Com o tempo, compreendi que decretar não era apenas uma prática mística, mas sim uma ciência vibracional legítima. E não estou falando de uma ciência de laboratório, com tubos de ensaio e dados estatísticos. Falo de uma ciência energética, onde o verbo é o comando e o campo quântico, a substância que responde. A manifestação acontece quando se compreende a fórmula, intenção somada à coerência, somada à vibração. Essa sabedoria não está nos livros tradicionais, mas está preservada nas tradições antigas, nos tempos sagrados, nos ensinamentos que muitos ainda chamam de esotéricos. Eu testemunhei isso com clareza durante os retiros, pessoas transformando dores profundas apenas ao reajustar sua frequência interna através de decretos conscientes. Não havia remédio. Havia consciência e movimento. A vibração de um decreto alinhado tem um impacto profundo sobre o corpo, sobre a mente, sobre a realidade, muito maior do que se costuma imaginar. O problema é que fomos condicionados a falar com o universo como se ele fosse um juiz severo, um chefe exigente, um mestre distante. Mas o universo não responde às súplicas. Ele responde à vibração. Então, quando alguém diz, por favor, me ajuda, mas está vibrando medo, o campo não responde à frase, mas à energia do medo. Foi difícil admitir isso em mim mesmo. Houve momentos em que, mesmo com palavras poderosas, minha energia ainda estava presa na frequência da carência. E foi aí que comecei a testar. Em vez de apenas declarar,
Eu passava alguns minutos antes me alinhando internamente. Respirava, silenciava, voltava para o meu centro. E só então, quando sentia a energia certa, é que falava. Esse pequeno ajuste mudou tudo. Respirava fundo, serenava o coração e me reconectava com quem eu verdadeiramente sou. Só então eu pronunciava: eu sou total abundância agora. E era nítido, dava para sentir a mudança no ar. Era como se o espaço ao redor se reorganizasse. E quando outras pessoas fizeram o mesmo, começaram a surgir relatos, curas, reconciliações, promoções inesperadas. Isso não é acaso, é ciência vibracional aplicada. Essa sabedoria espiritual, esquecida por muitos, só se revela àqueles que silenciam o barulho externo e ouvem com profundidade. E quando esse silêncio é alcançado, algo ainda mais essencial acontece. É como se o verbo precisasse de um solo fértil para realmente florescer. Por muito tempo, vivi como se buscasse algo fora. Procurei respostas em métodos, gurus, fórmulas. Mas só ao mergulhar verdadeiramente dentro de mim, percebi. Eu havia esquecido do trono, o trono interior, aquele espaço sagrado onde não existem dúvidas, onde tudo já é. E o mais irônico, enquanto eu me comportava como um mendigo espiritual, pedindo migalhas de manifestação, esse trono sempre esteve aqui, intacto, esperando que eu me lembrasse. Retomar esse trono não é um ato de ego. É um ato de soberania espiritual. É reconhecer que sou parte da fonte criadora e não observador dela. Quando me posiciono como criador consciente, as palavras que saem da minha boca ganham outra potência. Eu não falo mais como quem súplica. Falo como quem declara. E é esse alinhamento interior que muda tudo no campo vibracional. O decreto passa a ser uma extensão viva da minha divindade. Vejo tantas pessoas caminhando por aí com a coroa invisível caída. Esqueceram que têm poder, que já carregam as chaves. Mas isso acontece porque o condicionamento coletivo ensina que somos pequenos, frágeis, vítimas do acaso. Eu precisei remover, camada por camada, essa ilusão. Cada decreto era um lembrete sagrado. Eu sou, eu posso, eu crio. E a realidade respondia com precisão, como se dissesse: finalmente, você voltou. Um dos exercícios mais poderosos que adotei foi simplesmente sentar em silêncio, visualizar esse trono interior, de olhos fechados, afirmar com convicção: eu governo minha realidade a partir da consciência elevada. Só isso, feito com presença, já me colocava numa vibração diferente. E dali em diante, as decisões que eu tomava não vinham mais do medo ou da urgência, mas de uma confiança calma, de um saber tranquilo. Esse é o verdadeiro reinado, domínio sobre si mesmo. Mas, antes de me sentar nesse trono com dignidade, precisei limpar o templo interior, silenciar, curar, reverenciar o vazio. Porque o verbo só se transforma em raio, selo e espada quando encontra um templo limpo por dentro. Aprendi que o silêncio não é ausência de som, é presença absoluta. Antes de qualquer decreto verdadeiro, eu precisava acessar esse espaço onde tudo se aquieta. Se a mente está turbulenta, a palavra se perde. O silêncio é o solo fértil onde a intenção se enraiza. Eu me sentava, respirava profundamente e deixava o ruído interno se dissolver. E então, algo mágico acontecia. A palavra que surgia depois carregava outra força, como se tivesse atravessado um portal invisível. Percebi que não adianta decretar com pressa nem com ansiedade. Palavras lançadas de um estado desalinhado se tornam ruído, não comando. Foi só quando comecei a me preparar com silêncio e honestidade, limpando os pensamentos sabotadores, que os decretos começaram a ecoar com real potência. Eu precisava purificar as intenções. Eliminar o eu quero isso para provar algo. E só então, ao dizer, eu sou paz, essa afirmação se tornava verdade, porque o campo já estava limpo. Entendi que o silêncio era um aliado, não um intervalo. Era nele que minhas crenças limitantes vinham à tona para serem transmutadas. Muitas vezes, passava minutos apenas observando os pensamentos sem julgamentos. E, quando a mente finalmente silenciava, a frase surgia. Clara, poderosa, viva. E eu sentia, agora sim, estou pronto. A palavra se tornava raio. Não apenas som, mas direção. Um código, uma intenção viva. Lembro de noites em que o silêncio era meu único mestre.
Deitava, desligava tudo e apenas ouvia minha respiração. E desse espaço emergia uma presença, uma lembrança de quem sou além da história, além do nome. E era ali, com a alma inteira, que eu decretava. E a cada vez que fazia isso, parecia que o universo respondia com exatidão matemática, como se dissesse: agora sim, estamos ouvindo. Depois que esse ritual se tornou parte de mim, compreendi o poder da preparação e passei a praticar o decreto como um ato sagrado, com clareza, intenção e espírito. Mas a prática não era apenas verbal. Envolvia postura, emoção e uma entrega genuína ao que viria depois. Todas as noites, antes de dormir, eu criei um pequeno ritual. Nada elaborado. Apenas eu, em silêncio, deitado ou sentado, respirando profundamente, me recordando de quem sou. Deixava de lado os papéis do dia, os compromissos, os desejos, e me reconectava com o ser que existe além de tudo isso. E era nesse espaço que o decreto ganhava vida. Um ato simples, mas poderoso. Afirmar a verdade da alma com clareza absoluta. Percebi que não adiantava decretar qualquer coisa, qualquer hora. Era preciso presença. Era preciso inteireza. Como quem conversa com o universo e sabe que está sendo ouvido. Meus decretos variavam, mas sempre nasciam de dentro. Eu sou puro amor em expansão. Eu sou o fluxo da abundância divina. Eu sou saúde em todas as células. E nunca era uma repetição mecânica. Cada palavra era sentida, encarnada, tornava-se forma dentro de mim, como se eu estivesse escrevendo minha realidade, na linguagem do invisível. E a chave era sempre a mesma, coerência. Se eu declarasse algo, mas continuasse vivendo como quem duvida, nada acontecia. Então comecei a alinhar pequenas ações com o que eu dizia. Se eu afirmava: eu sou abundância, passava o dia agradecendo. Por tudo, até pelas pequenas coisas que antes eu ignorava. Se eu dizia sou paz, então eu vivia como paz. Evitava discussões desnecessárias. Escolhia o silêncio quando ele era mais sábio que 1000 palavras. A prática nunca foi apenas verbal, era um modo de viver, um reflexo direto da vibração do decreto. Uma das coisas mais valiosas que ensinei e integrei em mim foi transformar o decreto em um momento sagrado do dia, mesmo que fossem apenas 5 minutos. Luz suave, olhos fechados, corpo relaxado. Não precisava de velas, nem mantras elaborados. Só uma intenção limpa. Às vezes eu escrevia, outras apenas mentalizava. Mas o ponto sempre era o mesmo, gerar a vibração. Porque é ela que transforma. É ela que abre o campo e movimenta realidades. Foi assim que compreendi. O decreto não é só uma frase bonita. É uma ferramenta de criação consciente. E quanto mais alinhado eu estava, mais rápida era a resposta. Foi então que percebi. Quando o decreto nasce da alma, ele sintoniza com a ordem do cosmos. E é nesse cosmos que a verdadeira manifestação se desenrola. Quanto mais eu estudava o campo quântico, mais via. Tudo está em ordem. Mesmo quando a mente humana insiste em enxergar caos. O cosmos vibra em expansão, organização e criação contínua. E eu entendi. Decretar com presença não é apenas um ato espiritual. É um alinhamento com essa dança cósmica. Quando minha intenção vibrava em sintonia com a verdade universal, tudo começava a fluir com uma leveza quase inacreditável. E não tinha como forçar isso. Esse estado não se conquista na marrã. Não surge com repetições robóticas. Eu só cheguei lá quando soltei o controle. Quando me abri à receptividade. Nesses momentos, eu era o cosmos. Não um ser separado, mas uma extensão viva do todo. E quando eu falava a partir desse estado, minha voz carregava uma autoridade que não era minha, mas do universo se expressando através de mim. Foi aí que comecei a ver sincronicidades diárias. Pessoas certas surgindo, portas se abrindo, ideias chegando como downloads. Tudo isso porque o decreto deixou de ser um desejo do ego e se tornou uma confirmação vibracional de algo que já existia no campo. Um dos decretos mais poderosos que já pratiquei foi: eu sou parte consciente da ordem divina. O efeito foi imediato. Era como se o universo dissesse: agora você entendeu como esse jogo funciona. Gosto de usar a metáfora da orquestra.
Se estou fora de ritmo, mesmo com a melhor intenção, o som que produzo é dissonante. Mas quando me afino com a batida do cosmos, que é amor, clareza, presença, minhas palavras se tornam música. E o campo responde como um maestro atento, não com resistência, mas com sincronia. E é isso que gera o que muitos chamam de milagres, mas que na verdade são apenas as respostas naturais de uma realidade bem alinhada. Mas mesmo com todo esse alinhamento, há um detalhe sutil, e muitos esquecem dele. Um segredo que muda tudo. Nem todo decreto funciona. Essa foi uma das verdades mais duras que precisei encarar. Vi pessoas repetindo afirmações com entusiasmo, mas sem qualquer resultado. E por muito tempo me perguntei, o que está faltando? Até que ficou claro. O universo não responde às palavras. Ele responde à vibração que a sustenta. Decretar prosperidade enquanto se vibra escassez. É como tentar plantar sementes sobre concreto. Nada floresce. A frequência precisa ser coerente com a intenção. Eu mesmo já me peguei decretando com a boca e duvidando com o coração. Dizia, eu sou abundância. E minutos depois, sentia medo de olhar minha conta bancária. Foi nesse ponto que compreendi. A pureza interna é o que dá força ao decreto. Se dentro de mim há confusão, ressentimento ou resistência, o verbo se perde. Ele não floresce. Então, comecei a trabalhar o meu interior com mais profundidade. Não apenas declarar, mas me limpar, curar minhas sombras, integrar partes esquecidas. Existe uma diferença colossal entre decretar para convencer e decretar porque já se tornou verdade. Quando a consciência se eleva, o decreto é quase um sussurro, mas carrega uma potência avassaladora. É um silêncio que move montanhas. E eu só alcancei isso depois de muita prática interior, porque decretar não é sobre o que eu digo, é sobre quem eu me tornei. O campo quântico não se impressiona com frases bonitas. Ele responde à coerência vibracional. Foi por isso que comecei a orientar as pessoas a fazerem uma checagem interna antes de qualquer decreto. Ciclone, você realmente acredita no que está dizendo? Ciclone, você sente isso no corpo? Se a resposta fosse não, voltávamos ao silêncio, à respiração, ao trabalho interno, porque o segredo está aí. O decreto verdadeiro nasce do estado de ser, não do desejo mental. Ele não é uma tentativa, é uma extensão daquilo que eu já vibro como realidade. E quando esse nível é alcançado, não há mais ansiedade, nem pressa. O decreto se torna natural, fluido, inevitável. E, nesse ponto, basta permitir, porque tudo que está alinhado já começa a chegar. E muitas vezes, em apenas 20 minutos de conexão real, a mudança começa a se manifestar, silenciosa, mas irreversível. E se você chegou até aqui, talvez esse não seja apenas um vídeo. Talvez seja um chamado da sua alma. Então, antes de dormir hoje, sente-se em silêncio. Respire. Lembre-se de quem você é. E quando o coração estiver calmo, apenas diga, eu sou a extensão viva da fonte. Eu crio em coerência com o todo. Sinta, deixe vibrar. E depois, observe. O universo já está respondendo. Se esse conteúdo tocou sua alma, deixe nos comentários o seu decreto de hoje. Quero ler e sentir sua vibração. E se quiser mergulhar ainda mais fundo nessa jornada de despertar e manifestação, vá no primeiro comentário fixado. Lá você encontra os livros e materiais que mais me ajudaram e que podem transformar sua visão sobre o poder interior que você carrega. Ah, e se você sentiu que esse vídeo tem valor, curta, comente, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se inscreva no canal. Aqui, a gente manifesta em coerência com a alma. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, permaneça na vibração da criação consciente.